E aí pessoal, Mihawski Geek na área. E antes de falar sobre o tema principal do vídeo, eu tenho que contar para vocês uma charada que eu vi certa vez e que achei muito interessante. O que a She-Ra disse para o He-Man após lhe contar uma piada sem graça? He-Man! Piadas sem graças à parte, vamos ao que interessa. Mestres do Universo salvando Eternia. Que é, segundo Kevin Smith e sua turma, alegam que é uma continuação oficial da série clássica. Série que, por sinal, estreou em 1984 aqui no Brasil, no extinto Balão Mágico. É isso mesmo, aquele da Simone. Eu diria que entre 84 e 94... foi a época de ouro dos desenhos animados aqui no Brasil. Teve muita coisa boa que foi exibida para a garotada naquela época. E principalmente essa década aí, entre 84 e 94. Por que eu estou dizendo isso? Porque foi nesse intervalo de tempo que estreou He-Man, o Fantástico Jaspion e os Cavaleiros do Zodíaco, que fazem parte da história da TV brasileira. Claro que teve outras grandes produções também que foram exibidas nesse tempo. Teve X-Men, Tartaruga Ninja, Changeman, etc, etc. Teve muitas outras produções que marcaram a infância de muitos. Mas eu diria que dessa década mesmo, entre a primeira metade dos anos 80 até a primeira metade dos anos 90, ou seja, de 84 a 94, foram essas três séries aí que foram responsáveis por todo o boom pop que teve na época, né? Por exemplo, um dos primeiros memes, que na época nem sabia que nem existia meme, mas o pessoal pegava eu não tenho a força! Quem que tem seus 40 e todos hoje em dia que nunca falou isso quando era criança? Pois é. Enfim, foi uma época muito boa essa, e é justamente pensando nisso que o pessoal da Netflix resolveu trazer o Mestres do Universo, colocando inclusive um marketing de certa forma meio estranho, né? Pois no trailer mostrava muito a ação o próprio He-Man. E os 5 episódios, ele, pelo menos os iniciais, ele, digamos, não tinha muita aparição, com exceção, obviamente, do primeiro episódio. Antes de mais nada, eu vou dizer pra vocês, eu curti muito esses 5 episódios, ao contrário do que foi com a She-Ra e as Princesas do Poder. Porém, na época que estreou a She-Ra, que eu inclusive fiz um vídeo criticando a Dita Cuja aqui, naquela época eu ainda não tinha visto isso. E nem isso. Então, se analisar bem, talvez seja até boa a série da She-Ra comparada essas duas coisas aí. Enfim. Uma coisa que o pessoal está criticando bastante nessa série é sobre a Teela ser personagem principal, etc. Então vamos aos poucos. Outra coisa que deve ser levada em consideração. Hoje em dia vai ser sempre assim, gente. A partir de hoje... Hoje não, a partir de algum tempinho já ele está sendo muito focado no esquema da diversidade. Tanto nos seriados, quanto nos filmes e nas animações. Inclusive até mesmo nos animes nós estamos vendo algo similar. Então não adianta o pessoal ficar criticando, etc, que isso veio para ficar, né? Então não adianta fazer críticas. A minha crítica que eu faço é a qualidade do negócio, né? Que, como falei, tanto da She-Ra e as Princesas do Poder, quanto Thundercats Roar, ou mesmo a nova versão das Tartarugas Ninja, pela madrugada aquilo lá. O que eu vou prezar é a qualidade, né?
E qualidade é o que nós vamos ter, pelo menos visual, nesse novo desenho do He-Man. E que eu achei, como falei para vocês, muito bom. Foi apresentado já há mais de ano. O projeto foi apresentado ao público, mostrando os primeiros esboços. Daí recentemente apareceram as primeiras imagens, falando que ia ter a sua estreia em julho. Daí saiu o primeiro trailer. E os haters já começaram a atacar, etc. Mas realmente a Netflix meio que forçou a amizade. Concordo que mostrando mais cenas do He-Man, na hora mostraram outra coisa, né? Enfim, a série é boa, tem muitas coisas muito boas, como pode dizer assim, muito boas. Tem muitas coisas interessantes, né? A animação é exemplar, é o mesmo estúdio do Castlevania, pelo que fiquei sabendo. Os personagens estão bem construídos, o CGI está muito bem trabalhado de forma muito boa. Foi muito competente o serviço dos animadores, né? Coisa que hoje em dia está meio complicado de se ver, principalmente nas animações americanas, né? Eu gostei do que vi, deu para ver algumas diferenças, obviamente, entre a versão clássica e a versão nova. No vestiário dos personagens é meio que óbvio, mas é aquela coisa que eu falei para vocês agora há pouco, né? Então tem que se acostumar com isso. E se não quiser, só, infelizmente, é aquela coisa, não assistir. Mas alguns pontos que eu achei interessante que eu vou falar pra vocês agora, né? Bom, o fato da espada ter se dividido em dois é spoiler. É spoiler, né? Fazer o quê? Foi uma coisa legal. A Maligna, aparentemente gostar do esqueleto, também foi bem abordado. E olha que isso até meio que zoado em algumas partes se não me engano, no segundo, não sei se me lembro se agora no segundo e terceiro episódio eles zoam com isso, né? Fato da Maligna tá com o esqueleto no armário. A coisa que eu não me lembrava, o fato da feiticeira ser a mãe da Teela. Não me lembrava também foi meio que citado, meio que por cima, que o Adam, a mãe do He-Man, sabia, no caso, que o Adam era o He-Man. Eu não me lembrava direito, porque a última vez que assisti a série foi em 1999, num bloco, se não me engano, chamado HTV, no extinto Locomotion. Grande Locomotion, época do Evangelion, Saber Marionette J. Enfim, a Teela ficou bem chateada com o que aconteceu com o He-Man tendo escondido. Tem muita coisa que achei interessante, e também algumas meio bizarras, como o fato do pai do He-Man se mostrar ser, digamos, um incompetente, né? Eu achei, pelo menos, que eles estavam fazendo a festinha lá e acabaram meio que deixando a proteção de lado, e veio o exército e tal. E também achei meio bizarro até o fato dele ser uma pessoa totalmente emotiva e não tá apta pra ser rei. É a minha opinião. Como falei, a animação está boa. Não tem que questionar. Os personagens são muito bem trabalhados, gente. Apesar do He-Man não aparecer, digamos, muito na série, não há como negar que muitos dos personagens foram bem trabalhados. Todos foram, digamos, bem trabalhados ali. Nisso não tem como negar, gente. A Maligna foi bem trabalhada, a Teela foi bem trabalhado. Até o Pacatus teve uma parte interessante com ele. Pacatus foi muito bem dublado por Guilherme Briggs, diga-se de passagem. Mas eu ia falar também sobre a versão anterior do esqueleto, né? Achei interessante o próprio esqueleto. Ele mostrava aquelas piadinhas que o esqueleto vivia falando. Ele queria dominar a coisa, vamos pintar isso aqui de certa cor, acho que fica legal. Ou mesmo o He-Man e as piadinhas infames dele, também eles falaram um pouco sobre isso. Não tem, talvez seja um lado positivo e um negativo, vai depender do ponto de vista de vocês, mas não tem as mensagens edificantes no final dos episódios, né?
Fazer o quê? A dublagem ficou muito bem feita, obviamente que tiver que fazer algumas mudanças, tipo, muitas mudanças. O Garcia Júnior não quis dublar o personagem novamente, acho que teve a ver com... Não sei direito se foi com o home office, o que foi. Sei que ele não quis dublar, é um direito que ele tem, né? Fazer o que? Não quis, não quis. Tanto o Gorpo quanto a personagem Andra, que surgiu por sinal nas HQs, tiveram um desenvolvimento muito interessante no decorrer da série. Inclusive o passado do Gorpo até é meio complicado, gente. Um passado que envolve os pais dele, achei interessantíssimo aquilo. Enfim, não teve as famosas cenas edificantes dos finais dos episódios. Até naquela época mesmo já não tinha muita coisa assim saindo nos desenhos. Thundercats, por exemplo, não tinha essas mensagens edificantes, né? E com o passar do tempo acabaram retirando mesmo. Isso pode ser um ponto positivo, assim como pode ser um ponto negativo. Vai depender do ponto de vista de cada um. Eu achava na época já desnecessário, mas enfim, né? Vai que, né? Falando sobre dublagem, o Mestres do Universo foi dublado no som de Vera Cruz, tá? Que é um estúdio que já está trabalhando com a Netflix tem tempos, né? Infelizmente o senhor Garcia Júnior não quis voltar a interpretar o He-Man. Como falei agora há pouco, é motivos dele, não sei direito. Alguns falam que foi por causa que ele não quis trabalhar fora do regime home office, eu não sei. Eu não sei o que aconteceu e é problema dele, se ele não quis. Mas o senhor Glauco Marx fez um excelente trabalho, diga-se de passagem. Assim como Guilherme Lopes interpretando o Esqueleto, Renato Rosenberg, o Aquático, Attila, no caso, que foi dublado por Mayra Góes, o Gorpo, que voltou a ser interpretado pelo grande Mário Jorge de Andrade, o Roboto, Peterson Adriano, o Tríclope é Flávio Colatrello, a Andra, né, que é no caso a Isabela Rickard, acho que é assim que fala, o mentor Ricardo Rossato. Foi muito bem dublado, gente. Não tem o que questionar. Inclusive na versão original, o Mark Hamill interpreta o Esqueleto. Quem viu a versão clássica deve se lembrar da incrível trilha sonora que tocava nos desenhos. E eu até esperava que eles tivessem mantido ela nessa nova versão, já que eles falam que é canônica, né? E infelizmente não manteram. Pelo contrário, além de quase não ter a trilha sonora, não colocaram ela. Isso mesmo. É quase que imperceptível a trilha sonora nesse novo desenho do He-Man. Uma coisa que era tão... tinha uma pegada tão forte no desenho antigo e agora infelizmente foi deixada meio que de lado. Tá? A ver navios, como diz o He-Man, né? Bom, são alguns pontos negativos. Eu achei forçado o marketing, mas já era esperado que a Tila ia ter grande participação no desenho. Não curti muito o fato do He-Man não aparecer nos episódios, e quando aparecia ele acabou meio que sendo apenas como flashback. Então tem seus pontos negativos, mas os pontos positivos são, na minha opinião, superiores a esses pequenos detalhes aí. Aparentemente teve alguns desfechos também que eu não curti. Eu não vou dar mais spoilers do que eu já dei, senão vão me catar aquele jeito. Enfim, aquela coisa, ainda não tem previsão para estreia da parte 2 da primeira temporada. O que eles estão fazendo, pelo que eu entendi, é algo similar igual ao Cavaleiros do Zodíaco novo, né? Que dividiram a primeira temporada em 2. Quando vai estrear essa segunda parte, ninguém sabe. Ninguém viu. Apenas o Kevin Smith tem uma breve noção. Isso aí, pessoal. Se curtiram o vídeo, dê um like. Se não curtiram, fazer o que? Dê um dislike. Se chegou até aqui de paraquedas, convido a se inscrever no canal, ativar as notificações, o famoso sino da alegria.
também ter curtido o vídeo e compartilhar com a galera. E nos vemos no futuro. Fui!